Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica do Despertar em Consciência. Hoje tenho o prazer de ter como convidada a Luísa Sal, que é formadora e terapeuta de cristais. Olá, Luísa, bom dia. Olá, Patrícia, bom dia. Muito obrigada pelo Bem-vinda. convite. Bem-vinda, muito grata também por ter aceito este meu convite para hoje falarmos sobre algo que a mim me apaixona e que assim é a sua praia, como se costuma dizer, que são os cristais. Exatamente. Luísa, para desmistificar aqui um bocadinho a coisa, a maior parte das pessoas acha que os cristais são umas pedras giras, mas que são assim umas pedras que não têm interesse nenhum. O que é um cristal? O cristal é um ser vivo. E os cristais são, quer dizer, não só os cristais, mas todos os seres vivos deste planeta são maltratados, principalmente pelo homem, não é? Nós somos os predadores deste planeta e os cristais são os primeiros habitantes da Terra. A partir da formação da Terra, a Terra só se formou com os cristais. Eles estão cá para nós termos uma sustentação energética, dão-nos a nossa sustentação energética. Os cristais são, dizem os xamãs, como que os ossos da Terra, os sentidos da Mãe Terra. E é muito importante nós não dilapidarmos o património cristal. Eu tanto falo em cristais como em pedras, para mim é mais ou menos o mesmo. Não dilapidar, porque eles são necessários dentro da Terra. Como as árvores estão na Terra, certo? Nós podemos ter cristais para usar com um fim específico, mas não para estar em gavetas fechados. Porque eles precisam de estar a trabalhar, eles estão ligados aos devas da natureza. Não são para ser maltratados. Okay? Eu penso, na minha ótica, os cristais, tais como qualquer ser, precisa de ser tratado com respeito e as pessoas não têm esse respeito, a maior parte das pessoas não tem esse respeito pelos cristais. Eu penso que as pessoas gostam de ter pedras bonitas, só porque são muito bonitas, podiam optar por aquelas pedras de laboratório, porque há pedras feitas em laboratório que são extremamente bonitas, mas que não têm energia. A energia vem da Terra, não é do laboratório, por isso eles não têm história, porque os cristais são criados há milhares de anos, têm energia de milhares de anos que vão beber à Terra. Um cristal, mesmo um cristal, temos, por exemplo, eu faço este exemplo da ametista, que é muito conhecida, a ametista, toda a gente sabe o que é a ametista. Uma ametista, por exemplo, do Uruguai é diferente da ametista do Brasil. Tem energias diferentes, porque tem a história da Terra, tem a energia que eles vêm daquela terra onde estão, tem aquela história toda. Por isso, uma pedra de laboratório não tem esse tipo de energia. Por isso, as pessoas que quiserem fazer só por bibelôs, poderiam fazer com os laboratórios, que são lindos, e escolhavam de estar a cuidar das pedras. Não é? A minha ideia. Essa sua paixão sede de conhecimento dos cristais, quando é que isso começou na sua vida? Não começou assim tão cedo. Não sou daquelas pessoas, quer dizer, eu gostava de apanhar as pedrinhas na praia, aquelas coisas conchinhas, não é? Acho que é normal para todos os miúdos, mas esta dedicação vem mais com o início do Cristal de Cura e que eu percebi que era essa a minha vertente. Se bem, no momento isto vem de vidas passadas, que já trabalhei com cristais, mas só nessa altura, quando eu me dediquei, acabei a minha vida de bancária e me dediquei à outra área, é que essa paixão surgiu. Ok. E os cristais, de uma maneira geral, é muito engraçado porque os cristais chamam por nós, quer dizer, eu sinto que cada cristal, pelo menos aqueles que eu tenho, cada um deles tem uma história. E não é por acaso que está em minha casa e não é por acaso que depois está no sítio onde está. Mas
de que forma é que há esta relação nossa com os cristais? Oh, Patrícia, da mesma maneira, eu faço esta comparação, da mesma maneira que a Patrícia escolhe ou é escolhida por um gato ou por um cão, é também escolhida por um cristal. É exatamente da mesma maneira. Quem gosta de animais como nós gostamos sabe perfeitamente que há aquele clique, não é? Existe quando nós vemos um determinado animal. E ele connosco, ele às vezes vem ter connosco, não é? Eu tive gatos lá, como sabe, no Cristal de Cura para adoção, e tive uma ninhada de 4 amarelinhos, e uma senhora escolheu por fotografia um, chegou lá e queria, eles eram todos muito parecidos, queria aquele, quando a viu, escondeu-se, e veio outro que pôs-se à frente dela, olhar para ela, foi o que foi, ela percebeu que não era... Aquele gato que ela queria, que tinha visto na fotografia, que tinha nada a ver com ela. E depois, na adoção seguinte, a pessoa que veio levou aquele que foi ter com ela. Por isso, eles sentem, nós também sentimos, quando há aquela atração, não é? É a mesma coisa com o cristal, como o cristal não é um ser inorgânico, mas tem vida própria, se bem que as pessoas não percebam isso, há essa atração. É. Sabe que é muito curioso, eu comprei um cristal no Peru em 2013, que curiosamente também foi o ano em que eu e a Luísa nos conhecemos, e é um cristal que ao longo destes anos se tem modificado. Era isso que eu ia dizer. A cor, a textura, e é muito curioso, ou seja, eu tenho pena de não ter tirado uma fotografia ao cristal na altura para poder compará-lo com agora, mas ele próprio por dentro foi adquirindo outra coloração, outras formas, isso é muito interessante. Porquê que isso acontece? Porque a ligação com a nossa energia. Eu penso que a Patrícia trabalha com esse cristal, ela está muito perto de si, e a nossa energia, com a energia do cristal, vai alterando. Eles alteram-se imenso. Claro que as pessoas que não ligam a isso, não olham para eles com a minúcia de ver o que é que se passa cá dentro, não é? Mas, por exemplo, o quartzo, o cristal de quartzo para mim é o cristal mais fantástico. Eles transformam-se imenso, aparecem coisas, desaparecem coisas, têm montes de informação. Ok, este por acaso eu vou-lhe mostrar, é um cristal de quartzo. Pois. É uma ponta. Exatamente. Sim. E aquilo que é curioso é que estes desenhos verdes mudam. Têm-se alterando. E é muito interessante porque ele próprio, até a própria ponta está mais densa. E ele foi-se alterando todo o seu interior. Tem sido interessante ver esta mutação do cristal. Há cristais que o nosso trabalho ficam mais transparentes, há outros que adquirem determinadas formas. É muito interessante. É muito interessante. Luísa, diga-me uma coisa, dentro dos cristais de quartzo, que foi esse que falou agora e que acaba por ser o mais frequente até das pessoas comprarem, dentro dos cristais de quartzo há vários cristais de quartzo, certo? Não é, ou seja, há os lemurianos, há uma série de cristais que têm funções diferentes, mesmo dentro do quartzo. Pode-me explicar um bocadinho isso? E isso era uma aula de... Isso é um bocado difícil de estar aqui a explicar sem eles ao vivo. Ok. E depois, o cristal de quartzo, pronto, há os lemurianos, não é? Que são aqueles que vêm da Lemúria, porque há um livro muito interessante, não sei se já leu, que é o Telos, que é da Aurélia Jones. Eles são vários, eu só tenho o primeiro. O primeiro foi editado pela editora do António, em português, e os outros estão em francês, mas o primeiro adorei. E então, pronto, os lemurianos são aqueles que vieram da Lemúria e têm um monte de informação. Todos os cristais lemurianos são muito importantes porque têm muita informação
porque quando a Lemúria, a civilização da Lemúria estava a decair e os sacerdotes lemurianos perceberam, eles enterraram muitos cristais com a informação, porque sabiam que haviam de aparecer, não é? Noutra época. E também é muito interessante porque os cristais chegam-nos a nós conforme a época que nós vivemos. Há cristais que neste momento estão a desaparecer. Há poucos que começam a desaparecer e a aparecer novos, né? E estes que estão a desaparecer daqui a 1000 anos são capazes de haver com frequência no planeta. É engraçado porque e tudo tem a ver com as fases que o homem aqui na sua terrinha está a precisar. Mas voltando aos quartos, os quartos depois têm uma série de... Há cristais mestres de quartzo que têm a sua... Por isso há cristais que são canalizadores, outros são transmissores, tudo tem a ver com a geometria deles, o que se percebe. Há uns que são elos do tempo, por isso fazem-nos a ligação ao passado e ao futuro, e isto não é conversa, é mesmo assim, porque eu costumo aconselhar os meus alunos a dormir com cristais, e eu durmo só com um, não é assim, nós também não podemos ter uma overdose de cristais por exemplo, no quarto, não é nada conveniente. E então eu durmo eu gosto muito para os conhecer, dormir com eles debaixo da almofada, e vejo o sono que eu tenho, os sonhos que eu tenho, como me acordo de manhã, se acordo cansada, se acordo cheia de energia, isso tudo começamos a perceber qual é a energia daquele cristal que nos está a dar. E eu dormi uma vez com uma ponta, não percebi, não fui ver que ponta é que era, não tive a classificá-la, não tive a olhar para ela, gostei da ponta, fui dormir com ela. E eu durante uma semana tive sonhos todas as noites com pessoas muito chegadas da minha família que tinham já partido. Um dia era um dia era o outro. Não eram sonhos maus, não eram sonhos nem tristes. Eram sonhos com as pessoas. E quando cheguei, já quase ao fim da semana, que já estava... Mas porquê que esta semana só ando a sonhar? Não me estava a bater. Porque é que eu ando sempre a sonhar só com pessoas que partiram? Eu olho para a ponta, lembro-me de ver a ponta, e a ponta era um elo do passado. Por isso eu estava a ir buscar tudo do meu passado, e cenas do meu passado, com pessoas muito queridas minhas que tinham partido. Uma vez também aconteceu isto com um elo do futuro, e vi uma situação de um futuro na Terra, e percebi que era futuro. Eu não vou estar a falar sobre essa imagem, mas tinha todos os dados que eram do futuro, em Portugal, mas no futuro. Por isso, isto é mesmo, assim, os cristais para mim têm que se experienciar. Eu não é o que vem nos livros, mas é praticar. E as pessoas, é muito lindo ter livros de cristais para ler, mas eu acho que é preciso as pessoas meterem, digamos, a mão na massa. E se têm os cristais é para os utilizar. Eu peço sempre aos meus alunos que não tenham muitos cristais, mas tenham os suficientes para eles irem trabalhando. E vão adquirindo mais, mas não para estarem em casa sem lhes dar fim, não é? Exato. Tal e qual como os animais, não é? Curiosamente, não é temos acumuladores. Exatamente. No outro dia, quando nós falámos, a Luísa referiu uma coisa super importante, que é a limpeza dos cristais. Sim. Ou seja, a maior parte das pessoas compram um cristal, ou é-lhes oferecido um cristal, pegam no cristal e começam a usar o cristal, ou usam-no ou expõem-no sem o limpar. E é óbvio que nós sabemos que os cristais todos, como são seres energéticos, trazem neles energias de todos os sítios por onde passaram até chegar às nossas mãos, não é? E também, como nós falámos, trazem uma história deles próprios. Se puder explicar um bocadinho a importância da limpeza, porque é uma coisa que eu sei que as pessoas descoram, porque também não sabem que têm que o fazer. Pois, o problema é que não há um método ideal para limpar os cristais. Tudo depende do cristal que nós estamos a falar, a querer limpar. Não há, aliás, nos cristais não há regras.
E isso torna-se um bocado difícil trabalhar com cristais sem se saber. Por isso, porque é que é importante limpar? É importante limpar energias que estão acumuladas e que não vão deixar, digamos, o cristal respirar, nem desenvolver a sua energia, e vai-nos estar, sendo o cristal é um receptor e é um transmissor também da energia, por isso vai-nos transmitir energias de outras pessoas para nós e que não nos interessa, não é? Nem é que essas energias sejam densas, nem que sejam negativas. São energias de outras pessoas, e depois fica aquela na confusão e a pessoa não sente a energia do cristal e sente outras energias. Por isso, os cristais devem ser sempre limpos, e quando se faz uma terapia com cristais deve ser sempre limpo, não se deve voltar a utilizar noutra pessoa, deve ter sempre muito cuidado e limpar-se conforme a exposição que o cristal teve a outras energias. Se o cristal está numa casa com poucas pessoas, não é preciso andar sempre a limpar. Agora, se uma pessoa tiver muitas festas e muitas reuniões dentro de casa, é bom que os cristais que estão expostos sejam limpos frequentemente, porque senão estão a absorver aquelas energias todas. Por isso, a limpeza com os cristais, aqueles que podem ir à água, podem limpar simplesmente com água, estar 24, 48 horas em água. Eu não aconselho sal, nunca, porque o sal acho que vai estragar a energia do cristal. Quando a pessoa há, por exemplo, os transparentes, todos os cristais transparentes pode-se limpar com água salgada, e para isso eu utilizo água do mar. Porque a água do mar tem sal, é salgada, mas é um salgado natural, não é feito por nós. Nós depois temos sempre a mania de pôr mais sal do que é necessário, e fica muito... E há cristais mesmo que ficam estragados com o sal. Eu, para os miúdos, uma maneira que eu vos ensinei quando eu tinha workshops de crianças, era limpar os cristais com sal, sim, mas num pratinho, colocar os cristais todos no centro do pratinho e depois fazes um círculo de sal grosso à volta, de maneira que os cristais não tocam no sal, mas o sal fica como que a proteger os cristais. Então eles aí são limpos. Também tem que estar aí 12 horas, 24 horas pelo menos no pratinho, depois deita-se o sal para o lixo e os cristais estão limpos. A ideia é de não tocar o sal no cristal, porque eles são muito sensíveis ao sal e à quantidade de sal. Também pode-se limpar, pode-se defumar, fazer um bom defumo de ervas e passar pelos cristais para limpar. Se não é a primeira vez, não é? Se são cristais que nós temos em casa, pegar numa sálvia, um pau santo ou num bom incenso de limpeza e passar no fumo o cristal, e penso que isso é uma forma também boa de limpar. O som também é. E agora, pronto, temos a selenita, que mas a maior parte das lojas vendem aquilo que eu chamo, que já estou chamando, gipsita, selenita por gipsita. Então, eu prefiro não falar em selenita assim, senão nos cursos, para as pessoas perceberem o que é a gipsita e o que é a selenita. Porque a selenita é transparente, a gipsita é baça. Sim. E não tem as mesmas propriedades de limpeza. E é muito importante que tenha, por isso. A selenita que a maior parte das lojas vendem, que é a gipsita, é muito mais barata, é muito fácil as pessoas terem, mas não tem nada a ver com as selenitas naturais, que são caríssimas, mas são espetaculares. Né? E tem um poder de limpeza, e esse sim, muito grande. Por isso, eu, a nível da selenita, conheci um bocado mais. Uma conversa assim informal, não é? Claro, também há uma técnica, e há quem faça isso pela primeira vez, corrija-me se eu estiver errada, quando recebe cristais ou quando compra cristais, que é enterrá-los de uma lua à outra, enterrá-los na terra e depois tiram-nos, e aí também a limpeza fica feita. Pode-se fazer isso também. Sim, só tem essa forma de limpeza tem um problema, é se o cristal pode ir à água.
Isto depois explicar, porque a Terra tem umidade. Claro. Pronto, e há aqueles cristais que não podem mesmo ter umidade. Estou a pensar numa angelita. Uhum. Não pode, sendo um cristal denso, digamos, não é como um enxofre, não pode apanhar umidade. Por isso, nesses casos, não. Mas na maior parte dos casos, sim, é uma boa forma de... Porque a Terra... Eu utilizo muito a Terra para energizar. Porque nós temos duas ações. É a limpeza e a energização. Uhum. Só um bocadinho. Por isso, depois dos cristais limpos, eles têm que ir energizar, têm que apanhar sol, têm que apanhar outro tipo de energia. Reiki. Eu não gosto muito de limpar os cristais com reiki, mas energizá-los com reiki. O sol é ótimo para energizar, mas nem todos os cristais podem ir ao sol. Por exemplo, a ametista não pode, o quartzo rosa não pode. Há muitas pessoas que põem as ametistas ao sol, depois ficam todas brancas, não é? Pois, eu descobri isso à minha porque pensava que alguns cristais pudessem ir ao sol e não, eles inclusivamente estalaram, porque apanharam sol e estalaram, mas eu não sabia, um deles foi uma fluorite que estalou. Mas eu não sabia, pus ao sol com todas as intenções e depois o cristal estalou. Mas uma coisa que eu costumo fazer é aqueles que não podem apanhar sol, em noites de lua cheia, eu meto-os a apanhar o luar. Ótimo, pronto. O luar sempre, sim. Que eles ficam o todos luar é uma forma que qualquer um pode. Exatamente. É uma forma de energia. O som também é uma forma de energizar o som. Por exemplo, uma taça de cristal. O som de uma taça de cristal, um som de uma taça de tibetana, uma boa música clássica e para os cristais a ouvir, eles Sim. também gostam. Há uma série de situações que nós podemos energizar, porque nós temos tempo que também revitalizar os cristais. Certo. Oh, Luísa, também, agora... desculpe lá, diga. Também, já agora estamos a falar da limpeza e energização, outra forma muito importante outra coisa importante que se tem que fazer é a programação. Era exatamente isso que eu lhe ia perguntar. Eu ia dizer, já falámos da limpeza e da energização, agora vamos falar da programação. Da programação, porque os cristais devem ser programados, porque não há cristais por exemplo, vamos falar, a turmalina preta. Toda a gente não sabe nada de cristais, sabe que a turmalina preta serve para proteger. Certo? Fala sempre em proteção. A turmalina preta é uma pedra de proteção boa, sim. Mas também é uma pedra de cura. Também é uma pedra boa para meditar. Todas as pedras têm um leque de hipóteses. Claro. Por isso, vou agora voltar aos animais, porque eu gosto sempre de fazer o paralelismo com os animais, da programação. Nós, os gatos, não podemos programá-los muito bem, porque eles, como sabe, são super independentes e têm a sua programação muito própria. Mas, para os cães, nós temos um cão fora no jardim para nos proteger o espaço. Ele sabe que é um cão de guarda, certo? Mas se tivermos um cãozinho que está sempre no sofá, o meu primeiro cão era de uma velhota e passou sempre a vida no sofazinho com a senhora, eles não sabem proteger, não sabem, porque são programados para ser um cãozinho do sofá. Assim os cristais. Por isso, eu tenho que lhes dar a programação e dizer ao cristal aquilo que eu quero que ele faça. E isso é muito importante. E eu vou-lhe contar uma história com o nosso amigo António, que eu conto isto sempre nas aulas, para as pessoas perceberem a importância da programação. Mas antes disso, eu vou só a programação. Nós podemos programar um cristal, por exemplo, isto é um quartzo, eu vou programá-lo para proteção. Eu posso programar ele para a minha proteção. Mas quando eu quiser ir meditar com ele, aquilo que eu tenho que fazer é limpá-lo, energizá-lo e dar-lhe outra programação que é meditar. Por isso, esta ponta faz tudo, só que uma programação de cada vez. Okay?
eu não posso dar todas as programações, tem que ser muito específica e muito clara daquilo que eu quero do cristal. Aquilo que aconteceu com o António, no meu primeiro espaço de cristal de cura, foi em Linda a Velha, numa casa pequena, e tinha um workshop do António em que estava esgotado. E aquilo não cabia lá nem um alfinete. A casa era pequena e estava esgotado. E o António chega e diz-me assim: olha, Luísa, eu tenho estado doente, não estou a conseguir falar muito, não sei o que é que eu tenho, se é constipado, não sei, não consigo falar. Então trouxe o Frederico, que era o Frederico Saraiva, que era e eu, quando deixar de falar, conseguir falar, ele já sabe e ele continua. E, o que é que eu pensei? Isto vai ser um desastre, porque estas pessoas estão aqui para ouvir o António, não estão para ouvir o Frederico. Digam o Frederico mesmo com o António, não interessa, mas as pessoas querem ouvir o António. E sabe que o António tinha aquele carisma muito próprio. E ele começa a falar, começa o workshop. Passado 5 ou 10 minutos, o voo do António passa ao Frederico. Eu disse: acho que eu não estou a conseguir falar mais. Eu vou passar aqui ao Fred. E ele continua. E eu disse assim: ai meu Deus, agora. A minha ideia foi só ir ao meu gabinete, peguei num cristal que estava lá de terapia, já estão todos limpos, programados para terapia, e eu peguei nele, e a minha programação foi rapidíssima, porque, como eu disse, o espaço era muito pequeno, e eu fui só até chegar ao António, do meu gabinete até ao António, e dizer ao cristal que eu queria que ele ajudasse o António a fazer o workshop, a falar. E foi a minha sintonização, foi: tu tens que ajudar o António a conseguir falar até ao fim. O António tem que falar até ao fim. E pus ao pé dele, na mesinha ao pé dele, e fui-me sentar. Passado 2 ou 3 minutos, o António recupera. Diz assim: olha, já me estou a sentir bem, eu estou a Frederico, eu vou continuar. E o António fez o workshop a tarde toda, e quando acabou, estas palavras dele é que eu achei, agradeceu às pessoas e diz assim: olha, eu acabei, e olhou para o cristal, e o cristal também acabou. Ele era extremamente sensitivo e percebeu que o cristal desligou no momento em que ele acabou. Eu acabei, o cristal também acabou. E pronto. A partir daí, ele depois teve que ser internado, e ele não tinha um problema respiratório, tinha um problema cardíaco, e depois daquilo estava a ver mal mesmo. E o que eu pus foi um cristal bom para a respiração, porque eu falava na respiração, não falou no coração, mas o que me interessou foi a programação que o cristal tinha. E ele falou tudo. O António era um ser muito especial, era um ser extraordinário, era muito, muito sensitivo. Aliás, eu conheci poucos homens, porque há sempre eu acho que também é um bocadinho uma ideia pré-concebida que os homens não têm tanta intuição quanto as mulheres têm. Mas ele é dos poucos homens que eu tive o privilégio de conhecer que tinham uma intuição, uma coisa extraordinária, aquele senhor. Exatamente. E ele entendeu o que o cristal tinha mesmo. E ele não sabia que eu tinha programado, ele não estava fora de tudo. Eu nem disse uma palavra, eu só lhe pus o cristal e fui embora. mas sabe que é giro. Eu aqui há uns anos atrás, numa cerimónia xamânica, o meu amigo xamã ofereceu-me uma ponta de cristal muito especial. E então é super interessante que eu tenha essa ponta de cristal sempre no meu gabinete, que é o meu bisturi e o meu, no fundo, acaba por ser tudo aquilo que uma pessoa precisa numa cirurgia. E aquele cristal é absolutamente fantástico, está lá guardadinho, trabalho muito com ele, mas é muito interessante porque é um cristal que é muito poderoso naquilo que faz, mas muito suave. Aquilo é uma coisa absolutamente fantástica, aquele cristal. E nunca mais me esqueço, porque o meu amigo xamã Gerardo dizia: eu vou ter que trabalhar o desapego, este cristal é para ti, porque era o cristal com que ele próprio fazia as cirurgias e as terapias dele. Sim.
É por isso que eu tenho esse cristal guardado com muito, 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 muito carinho. Luísa, a programação dos cristais, como a Luísa estava a dizer, e bem, nós podemos programar e reprogramar os cristais para aquilo que nós queremos. Mas aqui vou reforçar outra vez a ideia que antes de voltar a programar o cristal com uma intenção diferente, é preciso voltar a limpá-lo e é preciso voltar a energizá-lo, porque às vezes as pessoas acham que é só chegar e pegar e voltar a programar. É porque, desculpa estar a interromper, é que se as pessoas não fazem, às vezes as pessoas, eu noto isso nos meus alunos, não atentam aos pormenores todos, depois as coisas não resultam. Claro. Eu tive alunos que eu indiquei cristais para dormir, porque há cristais que tiram as insónias e a pessoa dorme perfeitamente a noite toda, e eles chegavam no mês seguinte, então, conseguiram dormir, quem tinha esse problema. Então, conseguiu dormir, tudo bem, tudo, nos primeiros dias foi ótimo, Isa, uma maravilha. Depois, aí ao quinto dia, ao sexto, já voltou tudo ao mesmo. E eu disse, então, mas foram limpando o cristal. Eu não. Então, as pessoas não têm que sentir na pele, perceber que tem que ser limpo. Porque se o cristal, a pessoa está a dormir, está com um problema de insónias, a pessoa durante a noite nós andamos muito a nível astral e empenhamos montes de energias, o cristal tem que ser bem limpo. Pronto, limpa. Durante o dia limpa um bocadinho, pronto, já está. E à noite está outra vez impecável para dormir. E se mal comparado também é o facto de nós trabalhamos o dia todo, transpiramos o dia todo, também precisamos tomar um banho para nos limpar, não é? Logicamente, é exatamente isso. Aqui é exatamente a mesma coisa. Sabe que, e agora a Luísa também me vai corrigir se eu estiver errada, muitas vezes os meus pacientes e os meus alunos de Reiki perguntam-me como é que podem programar o cristal. Então aquilo que eu lhes costumo dizer é para eles porem o cristal na mão, sentirem-no bem, colocarem-no ao pé do coração e então aí porem mesmo a intenção que vem do coração para aquele cristal. Exatamente. A intenção daquilo que eles querem, podem também colocar aqui no terceiro olho, quem se sentir mais e envia mensagem do que é, mas sempre uma mensagem, aquilo que eles querem tem que ser muito específico, muito esclarecedor. Não se pode programar um cristal para a segunda-feira ser de meditação e para a quinta ser de terapia, por exemplo. Não, isso não dá. Tá? Isso tem que ser esclarecedor. Eu quero este cristal, tu conversa como quiserem tratar o cristal, porque os cristais até podem ter nomes, nós podemos dar nomes, como damos aos animais. Eu tenho aqui, cristais têm um nome próprio, digamos. Por isso, é para meditação, é para me ajudar num problema de autoestima. Quer dizer, os cristais têm um leque de abrangência que as pessoas não têm a noção do que podem fazer. Por exemplo, numa leitura de cristais, nós podemos, não sei se a Patrícia sabe o que é. Não faço ideia, esclareça-me, que estou muito curiosa de saber o que é uma leitura. Uma leitura de cristais, um oráculo de cristais, nós temos uma mesa em que vamos colocar os nossos cristais para leitura. Isto não é nada adivinhatório, não é? Isto não é um tarô, não é adivinhar nada. Nós temos os cristais expostos e o cliente, ou o paciente, ou como quiser chamar, vai escolher um certo número de pedras. E, mediante as pedras que a pessoa tira, nós percebemos qual é o problema que a pessoa está a viver. Que energia é que está a viver neste momento, o que é que está a precisar. É ótimo para a pessoa e para nós. Vamos fazer a terapia a seguir. Porque percebemos que há pessoas que vêm muitas vezes fazer terapia de cristais, é muito comum, que vêm só para conhecer os cristais. As pessoas nunca têm problemas e vêm só para conhecer como é que é. E se a pessoa fizer uma leitura prévia, nós percebemos muito bem, as pessoas que têm um problema de a vida está em grandes mudanças, nós apanhamos, a pessoa tem um problema do feminino, uma pessoa tem um problema de comunicação, percebe? E nós vamos apanhar ali e coisas que muitas vezes são do momento, não são é como se fosse um raio-x energético.
Então, percebemos o que é que temos que trabalhar na pessoa, e a pessoa também percebe se a pessoa tem um trabalho de desapego para fazer, se a pessoa é muito crítica. Nós apanhamos isso numa leitura. Se a pessoa exige muito dos outros. E então aí é um complemento. A leitura de cristais pode ser só leitura e a pessoa fica com as indicações, ou depois pode complementar com a terapia para depois ir trabalhar o que surgiu. Luísa, o que é que mais a fascina neste mundo dos cristais? Ai, nem sei, é tudo. Isto é uma pergunta. É uma pergunta muito difícil. Eu não tenho... É uma pergunta difícil. Bom, eu tenho uma grande, a nível de cristais, como disse, tenho uma grande preferência pelos quartzos e pelos lemurianos, mas isso é meu. Depois tudo me fascina, cada coisa que eu faço e cada projeto, não é? É um projeto. Eu gosto muito da leitura de cristais. Agora estou com um projeto novo vou lançar agora em setembro umas essências de cristais. Está ligada, é feita a partir dos elixirs, mas em essências, como as essências dos florais, né? E eu tenho tido resultados espetaculares, porque realmente a energia flui mesmo. A energia do cristal é muito sutil, mas vai trabalhar as minhas essências têm 5 temas. E é interessante porque tem um que é da serenidade e realmente a pessoa fica com muito mais calma, muito mais serena, mas tem outras de criatividade. As pessoas começam a ter ideias e a abrir a criatividade delas de uma maneira assim que eu fiquei assim parva. Pronto, eu tive que, antes de lançar, tive que arranjar pessoas cobaias para fazer experiências, para ver o que é que estava mesmo a resultar, e realmente fiquei fascinada. Por isso para mim é um mundo fascinante. Não sei. E no fundo esses elixirs acabam por ser elaborados com a energia dos cristais, com a vibração energética dos cristais. Sim, são cristais, sim, tudo. Os elixirs são feitos com a energia dos cristais, mas os elixirs, como dá um bocadinho de trabalho às pessoas para fazer em casa, e depois eu percebi que os meus alunos muitas vezes, há uns que se adaptaram bem e faziam e fizeram coisas interessantíssimas, mas outros não, e eu às tantas dei um clique e sim, eu vou fazer essências. As pessoas gostam muito do fast food, não é? Por isso é só tirar não sei quantas gotinhas, já está feito, e pronto. E sim, eu acho que tem sido, porque eu levo na preparação de uma essência, levo uma semana. Está-me um trabalho muito grande, porque passa por várias fases, não é só como o elixir que vai passar por várias fases. Mas sim, tem sido, acho que vai ser um desafio giro. Por isso eu com cristais, acho interessantíssimo as coisas que se passam com as pessoas, a interação com os cristais. É pena as pessoas não perceberem o que é que os cristais são. Exatamente. É pena e realmente a riqueza que é nós podermos ter estes amigos em casa, porque sabe que é curioso, os meus amigos vêm cá a casa e para além de acharem muito interessantes os cristais que eu tenho espalhados, não aleatoriamente pela casa, todos eles têm um propósito no sítio onde estão, mas é curioso porque as pessoas vêm e ficam e não se querem ir embora e acham sempre que a energia da minha casa é fantástica e eu fico muito contente com isso, não é? Mas é o que eu lhes digo, isto também tem muitos anos de trabalho de tentar reequilibrar as energias, não é? Porque isto está sempre altos e baixos. Luísa, no meio dos seus projetos, há bocadinho também estávamos a falar sobre isso antes de começarmos a gravar, a Luísa estava-me a dizer que escreveu um livro sobre cristais. Sim, escrevi um livro e estou a tentar escrever outro, que é este, não sei se vê, é Cristais e Desenvolvimento Pessoal. Uhum. Este livro escrevi muito fácil, depositadamente não para alunos meus,
mas para pessoas que não sabem nada de cristais, é estilo mesmo o beabá. Eu falo só de 23 cristais, porque eu acho que as pessoas não têm necessidade de ter glossários de cristais, porque depois não vão aplicar. Não é? E então, este desenvolvimento pessoal, eu fiz layout de esquemas que as pessoas podem utilizar com os cristais, citam onde vão colocar os cristais, em layouts que podem fazer a si próprios, muito simples, para a própria pessoa poder fazer, deita-se e põe os cristalzinhos, e para trabalhar vários temas de desenvolvimento pessoal, como o perdão, a autoestima, o medo, uma série deles. E isso podem fazer vários layouts, 4, 5 pedras, uma coisa muito subtil, e depois só falo dessas pedras que vou utilizar nestes layouts, por isso só utilizo 20 e tal pedras no total, não é? Uhum. E falo da maneira como se limpam os cristais, se energiza, pronto, tudo. Mas acho que é muito simples, muito acessível a qualquer pessoa, e fiz na vertente de desenvolvimento pessoal, porque acho que às vezes as pessoas estão com problemas e que não sabem como resolver, e sem recorrer a terapeutas, sozinhas podem conseguir ultrapassar determinados medos, tipo o perdão, por exemplo, que é tão importante o perdão e o auto-perdão, e pode-se fazer, surgir pequenas meditações, surgir pôr um CD, colocar os cristais e estarem ali deitados, porque é muito interessante, não é? Nós podemos fazer, por exemplo, layouts de quartzo, de pontas de quartzo, que eu faço também nos meus cursos, em que as pessoas mudando, eu faço vários, mudando os cristais, e são todas pontas de quartzo, não há outras, é tudo pontas de quartzo, mas há sensações diferentes conforme o posicionamento dos cristais no corpo da pessoa. Um layout é diferente do outro, os cristais estão de maneira diferente disposta, e as pessoas sentem. Eu gosto de fazer uns cursos muito teóricos, eu dou muita matéria, mas também um bocado práticos, para a pessoa sentir as diferenças, não é? Porque eu estar a dizer que é diferente não interessa que a pessoa sinta. E sinta a energia, não é? É muito curioso que nós também no outro dia, quando falámos ao telefone, a Luísa estava a referir uma coisa super interessante e que eu própria já tinha sentido, mas muitas vezes nós ficamos na rigidez do que é politicamente correto e daquilo que nos foi ensinado. E isto tem muito a ver com os cristais, aqui há uns tempos atrás, e como eu aprendi há muitos anos, consoante as cores que têm, também se aplica a cada um dos chakras. Isto para pessoas que querem realmente ter algum realinhamento de chakras com os cristais. E aquilo que eu fui sentindo ultimamente é que não interessa a cor do chakra, o que interessa é a energia daquele, não interessa a cor do cristal, perdão, interessa a energia do cristal. E curiosamente, a Luísa no outro dia referiu exatamente isso, que há muito este estigma de que a ametista é para o chakra da coroa, etc, 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 e que neste momento, consoante a energia do cristal, também é a energia que se pode aplicar intuitivamente para então este equilíbrio dos chakras. Sim, qualquer chakra, porque é assim. Por exemplo, falou da ametista. A ametista é uma pedra de relaxamento, transmutação. Se estiver a viver um período emocionalmente muito intenso, faz sentido pôr no terceiro chakra, que é o chakra, é a casa das emoções, não é? O plexo solar. Por isso faz sentido pôr uma ametista num plexo solar. Exatamente. Nesse momento. Se, por exemplo, há uma pedra que é uma pedra de coragem, que é o crisopase, que é verde, mas se a pessoa não tem coragem para falar, falta-lhe coragem na comunicação, é colocar aqui crisopase para dar coragem aqui, não é no cardíaco. Claro, Essas cores. Agora, é muito fácil. Quem não conhece cristais, é assim. Põe-se aqui o encarnado, o cor de laranja, o amarelinho, não sei o quê, e está tudo ok. Pronto. Mas isso é uma forma muito simplista e que às vezes não interessa. Não é? Para mim não me interessa isso. Interessa-me é dar. A angelita é uma pedra azul clara.
uma pedra de paz, ligação aos anjos, se também está com problemas, ou a nível do cardíaco, vem com um relacionamento e a pessoa chega e está toda desfeita, está num processo de divórcio. Se puser uma angelita no cardíaco, é ótimo, porque está-lhe a dar paz ao coração, que é o que o coração precisa. Ou uma pessoa que é hiperativa, então vai precisar dessa pedra aqui para lhe dar paz à mente e ver se acalma aqueles pensamentos todos. Por isso, nós temos que perceber o cristal que temos na mão, que energia é que nos transmite. Qual é o leque, e aí depois aplicar. Claro. Onde nós precisamos, não é? Não fazer. Nós temos que conhecer os cristais para trabalhar com eles. E quem faz reiki com cristais só o reiki, porque para mim há uma diferença. As pessoas utilizam, põem as 7 pedrinhas e fazem reiki. É reiki com cristais. Pronto, ok. Mas quando eu faço uma terapia com cristais e utilizo reiki, ou utilizo a cura quântica, eu não utilizo o reiki, eu quando utilizo reiki, não utilizo reiki na pessoa. Eu utilizo reiki nos cristais. Porque eu, utilizando reiki nos cristais, estou a ampliar a energia dos cristais para a pessoa. E se eu estou a fazer reiki à pessoa e não estou a fazer aos cristais, não estou a dar mais-valia nenhuma. Está a perceber? O que eu faço é sempre potenciar os cristais que a pessoa tem para entrar na aura da pessoa aquela energia e absorver. Não fazer só um reiki à pessoa, porque isso fazia sem cristais. Não. Eu tenho que os potenciar a eles e puxar a energia deles para a pessoa. Mas é interessante nós estarmos a falar sobre isto, porque eu acho que é tão importante desmistificar algumas ideias pré-concebidas de que isto só pode ser usado desta forma. E quando não, quer dizer, os cristais, consoante a energia que têm, como a Luísa disse bem, uma panóplia de aplicações enorme, consoante aquilo que se pretende, e não porque tem a cor A, B ou C, não é? Aliás, porque o melhor exemplo são os cristais de quartzo, que não têm cor nenhuma e que podem ser usados para qualquer coisa, quase um bocadinho por aí, não é? São os grandes mestres. Olha, sabe que eu queria partilhar uma coisa consigo, uma informação. Estávamos há bocadinho a falar dos cristais lemurianos e eu aqui há uns anos atrás, numa meditação, vi uma coisa super interessante e que eu sei que era assim. Eu não sei se eu fui remetida para a Lemúria, mas para a Atlântida. Mas então o que é que eu vi? Vi uma coisa que eu própria trabalhava desta forma, eu era uma curadora, então aquilo era uma sala, toda essa sala era um cristal imenso, e as paredes todas eram revestidas de cristal. Havia uma mesa em pedra no centro e por cima havia umas pontas de cristal viradas para baixo que acabavam por estar, eu já não me lembro que cores é que aquilo tinha, mas cada uma tinha uma cor específica, cada uma dessas pontas tinha uma cor específica e realmente os pacientes deitavam-se nessa mesa e não só recebiam essa energia desse cristal, como havia toda uma terapia que era feita com um cristal de quartzo específico. E mais do que isso, aquilo era tão interessante, porque dessa sala passava-se para outra, em que as paredes era como se fosse uma gigantesca biblioteca de cristais, e então aquilo carregava-se na parede em determinados sítios e saíam cristais como este, eram umas pontas de cristal assim, que saíam da parede, nós retirávamos da parede e eram estes cristais que tinham informação. E então colocava-se a ponta do cristal junto ao terceiro olho, consoante a informação que se queria receber para determinadas coisas, e depois voltava-se a enfiar aquilo na parede. E esta meditação transtornou-me, no bom sentido da coisa, não é como dizem os ingleses, foi overwhelming, foi uma coisa que, porque foi reconhecer algo que quase certeza eu fiz numa vida passada. Sim, completamente. Aquela informação toda, e que de repente eu percebi a razão pela qual os cristais estão na minha vida como estão,
E foi super interessante porque ao mesmo tempo eu também não sabia muito bem o que é que havia de fazer com aquela informação e continuo sem saber muito bem o que é de fazer com esta informação daquilo que esta meditação me trouxe. É-lhe familiar todo esta minha... Tudo. E essa das pontas, e eu vi há uns tempos, falei com um rapaz que ele estava a trabalhar nisso cá. Isso é uma ideia, também não sei se Atlântida, se Lemúria, para mim acho mais Lemúria, porque eu sou mais lemuriana do que Atlântida, por isso talvez seja isso que eu puxo mais para os lemurianos, mas sim, faz todo o sentido, Sabe que os arquivistas também é uma forma de cristal de quartzo, são os arquivistas, são cristais com arquivos de informação, por isso, ir buscar os arquivos, para mim, fez todo o sentido, tudo o que disse. Isso foi memórias antigas. É que era incrível, porque a informação estava toda nestes cristais. E a sensação que eu tenho, depois disso, e já tenho falado com algumas pessoas também sobre esta meditação, isto que aconteceu, é que aquilo, indo buscar um bocadinho aquilo que a Luísa disse logo no início aqui da nossa conversa, é que realmente eles são armazenamentos de informação e que muitos deles estão a vir ao de cima, não é? Estão a ser descobertos e estão a vir ter com os humanos para lhes trazer novamente informação que realmente é importante nesta altura, não é? Porque nós estamos numa época de transição muito grande, uma transição planetária enorme, que eu acho que todos os próprios paradigmas estão todos a serem quebrados para virem novas formas de estar e de pensar. E realmente eu acho que estes cristais vão ser muito úteis neste processo. Sim. E espero que as pessoas que desenvolvam isso e que não deixem cair os cristais, porque... E agora, Patrícia, ainda voltando um bocadinho atrás às cores, eu lembrei-me, entretanto, que um dos principais cristais mais importantes de cura, emergente de cura, que é super, é a sungita. Eu falo sempre os cristais em A, não em E, porque acho que é tirado do estrangeirismo para mim. Por isso, a sungita é um cristal preto. E é a principal pedra que vai de cura. Então nós vemos sempre cura como verde. Okay? E não o preto. O preto, ai meu Deus, não é? E ela é preta, é uma pedra de carbono, é uma pedra fantástica. Tem fosforetos, que é a única pedra natural com fosforetos, que é uma... os fosforetos houve um prémio Nobel para o desenvolvimento dos fosforetos em laboratório e pronto. É muito importante e é o principal, é das principais pedras de cura a todos os níveis. É a sungita preta. A malaquita também é uma pedra de cura importante, que é verde. Mas nós não podemos sempre ligar à cor, não é? É isso. Eu tenho uma pedra... desmistificar o preto e... eu tenho uma pedra favorita que é uma malaquita que me acompanha há muitos anos e que eu adoro, vou aqui mostrá-la. Eu adoro. E que é... Esta pedra é lindíssima. Esta malaquita que me acompanha há muitos anos. Esteve na minha mesa de cabeceira durante algum tempo, depois achei que ela precisava de vir aqui ancorar energia noutro sítio, mas acho que agora vou voltar a pô-la na minha mesa de cabeceira. E realmente é uma pedra que eu apaixonei-me por ela, foi mesmo... A malaquita é daquelas pedras que têm de ser muito bem limpas sempre. Sim. Porque a malaquita é daquelas pedras que absorve muito. Por isso, quando se usa, tem que ser muito bem limpa sempre. Sim. E pronto, Luísa, isto é curioso porque eu acho que falar de cristais, isto podíamos estar aqui muitas horas,
porque é um tema tão rico e tão interessante e com tantas aplicações que... E qualquer terapia, qualquer terapeuta pode utilizar cristais para fazer uma regressão, um tarô, uma mesa radiónica, todas as terapias que existem pode-se utilizar, não é? A acupuntura, por exemplo, a acupuntura começou a ser feita com, não sei se sabe, com filamentos de turmalina preta. Não sabia, não sabia. Os primórdios, não é? Há não sei quantos mil anos, na China, não havia as agulhas da acupuntura, era com aqueles filamentos de turmalina preta. Por isso, nós podemos utilizar cristais na reflexologia. Quem faz reflexologia, em vez de ser com os dedos, pode fazer com pontas de cristal. De um cristal, por exemplo, se vamos para o fígado, não sei onde é que são os pontos, se é no ponto do fígado, vai utilizar um bastão que tem a ver com a energia do fígado. Okay? E vai transmitir não a energia do dedo, mas a energia daquele cristal. Trabalha o fígado, ou trabalha o cérebro, ou trabalha... Ok? Isso pode-se fazer massagem com cristais, há tanta coisa que eles podem ser aplicados fantasticamente. É apenas as pessoas não terem essa noção. Porque gostam muito de cristais para ter um brincozinho, ou para ter um anel, E mesmo esses têm que ser limpos com bastante frequência. Claro. Porque as pessoas às vezes andam cheias de cristais e depois não limpam e aquilo está só-lhes a fazer mal. Aquilo fica tudo muito pesado. Absorve, sim. Luísa, que cuidados é que se devem ter com os cristais? Para além da limpeza, para além da energização, há mais alguma coisa que recomenda? Cuidados, pronto. Cuidados não. Eu acho que tem que se... Quando se vai trabalhar com eles e quando nós temos um cristal pessoal para andar com eles, nós temos que nos sintonizar com ele, ok? Fazer meditações de sintonização com a energia que está nele, o ser que está lá dentro. E penso que o cuidado maior que a gente tem que fazer com eles é amor. É dar-lhes amor, como é a mesma coisa. Eu gosto muito de comparar aos animais, porque aquilo que eu faço a um animal eu faço ao cristal. Eu digo sempre aos meus alunos: pronto, vocês não vão meter um gato dentro de um armário fechado. O gato podia um bocado estar a miar, quer sair dali, ou um cão, ou um pássaro. Os cristais também gostam de estar fechados, gostam de estar expostos, gostam de ter vivência connosco, não são para estar metidos numa gaveta, que a pessoa não sabe dele porque ninguém é na gaveta, não é? Por isso é amá-los e cuidar deles, não é? A limpeza, basta limpá-los e olhar para eles e eles brilham. Agora, se calhar, vou fazer uma pergunta um bocado tonta, mas os cristais morrem? Olha, não acho que seja tonta, eu acho que morrem um bocado, sim. Eu acho que há determinados cristais que precisam de voltar à Terra para se recaustarem, digamos, porque às vezes estão tão debilitados e mesmo quando um cristal se parte, ele deve ser devolvido à Terra. Sim. Para ser uns anos mais tarde, se calhar, voltar a... Depois a Terra vai regenerar, não é? E vai transformá-lo noutro cristal ou até pelo menos deixa a energia dele na Terra para as árvores e para tudo. Mas sim, eu acho que há cristais que podem chegar a um termo e há cristais que, como a Patrícia sabe, às vezes se partem assim do nada pelas golpes de energias que levam, não é? Eles, é como a história do campo, dá a vida pelo dono, os cristais que dão, não é? Que se partem mesmo sem
Sem razão aparente. A menina Isis partiu uma ponta assim de cristal que eu tinha. Não sei se vê, enorme que eu tinha, mas isso não foi. Foi um acidente de percurso. Mas eu ainda tenho, porque fiquei com a ponta, ainda ficou boa, por isso em vez de ter um grande, fica com o mais pequenino. Mais pequenino. Oh, Luísa, como é que se sabe quando um cristal está doente ou está muito debilitado? Quais é que são os sinais que o cristal dá? Nós sentimos. Pelo aspecto, olhando para ele, eu acho que isto é uma coisa que não se pode, não há uma regra que se possa dizer por palavras, percebe? Isto é sentir. Isto é a nossa intuição e sentimos o que é que o cristal não está bem. Okay. Não, é muito difícil dizer por palavras, não consigo dizer, mas sente-se quando toca nele, sente quando tem na mão o cristal, se levar ao coração, e às vezes então o quarto, se olhar para eles, vê que eles estão a precisar de ajuda. E quando eles precisam de ajuda, o caminho normal é voltar a limpá-los, voltar a energizá-los. Olha, se for uns quartos, é ótimo pô-los num jardim ou numa varanda, quem vive em apartamento, num dia de chuva e trovoada. É a melhor coisa, passar lá uma noite, se nós sabemos que vai haver trovoada e chuva, daquelas chuva mesmo a sério, é ótimo. Porque eles vêm brilhantes, lindos, fascinantes. É uma coisa, porque eles carregam com a trovoada. E então eles vêm muito bem. Se não, e se puderem ir à terra, por exemplo, se eles estão um bocado debilitados, qualquer outro, não é? Desde que possa apanhar umidade, metendo da terra num vaso, junto a umas árvores, para serem reenergizados. E depois, passado uma semana ou uns dias, retirar, lavá-lo, fica todo cheio de terra, não é? Mas isso também lhe dá mais vida. Olha, é curioso porque eu há uns anos a esta parte e comecei, curiosamente, em 2012 com isto, adoro enterrar cristais. Volta e meia energizo uns cristais para a cura da Terra e vou enterrá-los em vários sítios do planeta e nas viagens que faço deixo lá sempre um cristal, que é uma coisa que eu gosto imenso de fazer, porque acredito que aquela energia, que aquela intenção, que aquele amor que está naquele cristal vai trazer algo de cura, seja aquele pedaço de terra, seja aquele pedaço de mar, e é uma coisa que eu tenho feito com alguma frequência. Os meus amigos dizem que eu sou um bocadinho maluca, mas eu acho que isto é uma loucura boa. Não, e quando nós partimos os cristais, não é? E eles partem, o que há a fazer é colocar na terra, em qualquer sítio. Se nós temos uma árvore que está mais debilitada, se temos um vaso, uma planta mais debilitada, pomos lá, pomos onde nos entender, não é isso? Temos o mundo todo para colocar os cristais dentro da terra, que eles vão. E isso é fantástico. Isso não... Acho uma ideia fantástica, é tipo ao estrangeiro fazer isso. Olha, vou fazendo sempre que posso. Agora as viagens estão mais restritas, difíceis. Não interessa. Portugal também precisa muito de levar algumas destas pedrinhas para regenerar e para se curar. Exato. Luísa, a nossa conversa já vai longa, se bem que o tempo, quando nós estamos bem e a conversar de um tema que nos interessa bastante. E eu queria lhe pedir aqui que deixasse uma mensagem para as pessoas que nos estão a ver e ouvir. Olha, só queria pedir é que respeitassem mais os cristais e os compreendessem. Não os levassem tanto como se sejam pedras ou pedregulhos, mas que pensassem eles com mais carinho e sentissem, tentassem sentir um cristal. Porque desde que a pessoa sinta, acho que passa a amá-los.
é preciso ter a experiência com eles, né? E ser um bocado open mind, porque há pessoas que não querem se abrir ao que é um cristal, isso é mais difícil, se não quer. Mas respeito e humildade pelos cristais, porque acho que é muito importante nós vivermos neste planeta com humildade e não com a ideia que somos os predadores do sítio. Eu acho que a maior parte das pessoas nem sequer tem noção que é predadora e destruidora, acha que é tudo dela. Há muito essa noção de que o planeta está cá para nos servir, como também há a noção de que os animais estão cá para nos servir. E não deveria ser assim. Tivemos aqui um pequeno problema técnico, a Luísa ficou sem acesso à net, e por isso eu vou voltar a pedir a mesma pergunta à Luísa. Que mensagem é que gostaria de deixar aqui para quem nos está a ver e ouvir, Luísa? A mensagem era que respeitem o planeta Terra, respeitem os cristais. Acho que é só. Acho que é só porque realmente o nosso planeta está muito maltratado, a Mãe Terra está a gritar e nós precisamos de todos. E de todos é dos animais, das plantas, das árvores e dos cristais. E dos humanos. Mas não somos os únicos que cá vivemos neste planeta. Exatamente. Luísa, eu vou depois também pôr aqui, acho que as pessoas beneficiariam imenso de poder fazer um curso consigo sobre cristais, para aprender um bocadinho mais sobre estes nossos amigos minerais que tanto nos trazem, que tanta sustentação energética trazem ao planeta e a nós próprios, e tantos benefícios que também nos podem trazer no uso diário correto e com sabedoria, não é? Porque isso também acho que é super importante. E também acho que eu vou ficar super curiosa de ler o seu livro, porque acho que vou aprender imenso com ele. Eu sou uma fã incondicional da Judy Hall, não é? Que acho que todos nós aprendemos um bocadinho com ela. Fiquei triste por saber aquilo que a Luísa me disse há pouco, que ela partiu aqui há não muito tempo, não é? Foi agora no verão. Sim, isto mesmo. Acho que foi este mês, sim. E que realmente acho que foi uma senhora que contribuiu imenso para nos trazer mais informação sobre os cristais e a forma como usá-los também. Luísa, agradeço imenso esta nossa conversa. Eu é que agradeço imenso. Foi um prazer estarmos aqui à conversa e olha, e boa sorte aí para o novo projeto dos Elixires. Obrigada. Das essências dos cristais. Eu vou querer experimentar certamente, mas depois havemos de falar sobre isso. Devemos falar. Está bem? E obrigada. Muitíssimo obrigada e um resto dia muito feliz. Obrigada também, bem-aja para si. Obrigada, Patrícia. Obrigada.